Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. O Espelho do Tempo. Em uma pequena cidade esquecida no interior da Bahia, onde o tempo parecia passar mais devagar e o som do vento era o único a quebrar o silêncio das ruas de pedra, havia uma loja de antiguidades que, ao contrário de tantas outras, não atraía os curiosos por sua beleza ou encanto, mas pelo mistério que a cercava. A loja era conhecida como Relíquias do Tempo e era uma verdadeira relíquia em si mesma. Seus tijolos desgastados e janelas empoeiradas transmitiam uma sensação de que ali se guardavam segredos muito mais antigos do que qualquer objeto que estivesse à venda. O proprietário do lugar, um senhor idoso chamado Sr. Almeida, era uma figura enigmática. Seus cabelos brancos e ralos formavam um contraste intrigante com seus olhos profundos e brilhantes, cheios de sabedoria e mistério. Embora ele fosse sempre educado e gentil, os moradores da cidade sussurravam sobre ele quando passavam em frente à loja. Alguns diziam que ele tinha mais de 100 anos, mas ninguém sabia exatamente quantos, já que o homem parecia estar ali desde que alguém podia se lembrar. Seu semblante, sempre sereno, dava a impressão de que ele sabia coisas que as pessoas normais jamais poderiam compreender. Era uma tarde chuvosa e cinzenta quando uma jovem chamada Clara entrou pela primeira vez na loja. O som dos sinos da porta soou suave, quase como um lamento, e ela foi imediatamente envolvida por o cheiro de madeira velha e incenso. Clara não era uma pessoa que se impressionava facilmente, mas algo naquela loja despertou uma curiosidade profunda. Ela havia perdido recentemente seus pais e agora, sozinha no mundo, procurava dar sentido à nova casa que havia herdado. Decorar seu novo lar com algo especial parecia uma forma de aliviar a dor que ela carregava no peito. Uma maneira de preencher o vazio. Clara caminhava entre os corredores estreitos, repletos de prateleiras abarrotadas de livros antigos, estátuas de bronze, relógios que pareciam não ter funcionado em séculos e outros objetos tão velhos quanto o tempo. A luz era baixa, proveniente de pequenas lâmpadas espalhadas pela loja, mas mesmo assim, parecia que as sombras dançavam nas paredes. Havia uma estranha sensação no ar, como se os próprios objetos a observassem. Enquanto Clara se deixava envolver pela atmosfera do lugar, algo chamou sua atenção. Em um canto escuro da loja, meio encoberto por um tecido empoeirado, havia um espelho grande, quase tão alto quanto ela mesma. A moldura, feita de madeira escura e desgastada, era coberta por intricadas esculturas de figuras que pareciam se mover. Demônios, anjos, criaturas de outro mundo entrelaçados em formas tão detalhadas que era quase possível sentir a dor e a agonia esculpidas ali. O vidro do espelho, por sua vez, não era como qualquer outro. Ele não refletia com clareza. Em vez disso, tinha uma tonalidade escura, como uma poça de água turva. Algo naquele espelho emanava uma energia estranha, quase como se ele estivesse vivo, pulsando com uma força invisível. Clara aproximou-se devagar, incapaz de desviar o olhar. Foi nesse momento que o Sr. Almeida apareceu, silencioso como uma sombra, atrás dela. Seu rosto, sempre calmo, exibia agora um sorriso enigmático, como se ele já soubesse que aquele espelho havia escolhido. "Interessada no espelho, minha jovem?" perguntou ele, com sua voz baixa e rouca, que parecia ecoar pelas paredes da loja. Clara virou-se para encará-lo, assustada com a proximidade repentina, mas também estranhamente atraída por aquela figura misteriosa. "Ele não é como os outros", continuou o Sr. Almeida. "Dizem que este espelho pode mostrar muito mais do que o simples reflexo. Alguns acreditam que ele revela o tempo, passado, presente e até mesmo o futuro. Mas não é algo para qualquer um. Não são todos que estão prontos para ver o que ele tem a mostrar." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Revelar o tempo. Ela havia ouvido muitas histórias estranhas sobre a loja, mas sempre as considerou apenas lendas. Ainda assim, havia algo naquele espelho que a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Sem hesitar, decidiu comprá-lo. "Eu o levarei", disse ela, determinada.
Sr. Almeida apenas acenou com a cabeça, seu sorriso se tornando ainda mais enigmático, como se ele soubesse o que aconteceria a seguir. Quando Clara finalmente chegou em casa, instalou o espelho no corredor ao lado de seu quarto. A noite caía rapidamente, e a escuridão envolvia a casa como um manto pesado. Ela estava exausta, mas a presença do espelho parecia chamá-la. Sentia uma urgência, uma necessidade quase irresistível de olhar para ele. Ao se aproximar, seu reflexo apareceu embaçado no vidro. Por um momento pensou ter visto algo diferente, uma sombra ou um movimento, mas balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Ela se convenceu de que era apenas o reflexo da luz fraca da lâmpada ao lado. Naquela primeira noite, ao deitar-se, o sono de Clara foi perturbado. Sonhos estranhos a atormentavam. Ela se via criança novamente, correndo pelo jardim de sua antiga casa, mas algo estava errado. As cores eram distorcidas, o som de sua risada era ecoante, distante. Acordou suando frio, o coração acelerado. Decidiu que era melhor evitar o espelho. Porém, nos dias que se seguiram, Clara não conseguiu resistir à atração do espelho. Sempre que passava por ele, parecia sentir uma energia que a chamava, uma voz silenciosa que sussurrava ao seu ouvido, convidando a olhar. E ela olhou. Na segunda vez, o reflexo não era apenas distorcido, mas mostrava uma cena de seu passado. Ela se viu mais jovem, brincando no jardim de sua infância, o mesmo que havia aparecido em seu sonho. Assustada, recuou. Mas a curiosidade, essa força invisível, já havia se apoderado dela. Com o passar dos dias, Clara continuou a olhar no espelho, fascinada e assombrada pelo que via. Momentos de seu passado se desenrolavam diante de seus olhos como um filme antigo, cenas que ela nem lembrava mais. Mas então algo mudou. Numa noite, ao encarar o espelho, ela não viu o passado. Em vez disso, viu uma versão futura de si mesma, envelhecida e assustada. Estava presa em um quarto escuro, com olheiras profundas e uma expressão de desespero. O medo a invadiu. O que aquilo significava? Estaria ela destinada àquele futuro? Desesperada, Clara voltou à loja de antiguidades. Quando confrontou o Sr. Almeida, ele parecia estar esperando por ela. Seu semblante era calmo, mas havia uma tristeza em seus olhos. Eu tentei avisá-la, disse ele em tom grave. O espelho mostra o que está por vir, mas não apenas mostra. Ele molda o destino. Quem vê seu futuro nele está destinado a viver aquele destino. Não importa o que faça para evitar, o futuro já foi escrito. Clara ficou paralisada com aquelas palavras. Ela tentou se livrar do espelho. O levou para longe de sua casa, o jogou em lagos e desfiladeiros, mas inexplicavelmente ele sempre reaparecia. Cada vez que voltava, estava em um canto diferente de sua casa, como se estivesse esperando por ela. Os dias se transformaram em semanas. Clara começou a ver pequenos eventos que tinha testemunhado no espelho acontecendo na realidade. A sensação de estar presa em um ciclo inevitável a consumia. As visões de seu futuro assombravam cada segundo de sua vida. A visão daquele quarto escuro, onde ela estava envelhecida e trancada, tornou-se sua pior lembrança. Na última noite, determinada a encarar seu destino, Clara foi até o espelho. Estava exausta, mas sabia que não havia mais para onde fugir. Ao olhar para o espelho, a imagem mudou. Ela viu uma sombra atrás de si e sentiu uma mão fria em seu ombro. Antes que pudesse reagir, foi puxada para dentro do espelho. Clara se viu no quarto escuro de suas visões. Era o mesmo lugar que tanto temia. Estava presa ali e a cada noite via novas versões de si mesma, cada vez mais envelhecidas e desesperadas. Pouco depois, a loja de antiguidades foi fechada. O Sr. Almeida desapareceu, deixando para trás apenas a lenda de sua maldição. A casa de Clara foi abandonada e o espelho, coberto de poeira, ficou à espera. Aguardava silenciosamente por sua próxima vítima, pronto para mostrar os segredos do tempo a quem ousasse encará-lo. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.